Pois bem, né, dando continuidade, né, ao vídeo, né, respondendo a perguntas de inscritos parte 3, nós estávamos falando, né, no vídeo anterior sobre a questão do karma. Né? Eu falei no vídeo anterior que nós temos 3 tipos de karma. O primeiro karma é o karma planetário, certo? São aquelas ações que nós praticamos como humanidade. Todos nós praticamos. É o conjunto de ações erradas que nós fazemos contra o planeta, contra o ecossistema e contra o nosso próprio local de viver, que é este planeta, e os seres que habitam esse planeta junto com a gente. Então, por exemplo, a poluição do planeta, do ar, das águas, né, dos rios, dos mares, o lixo que produzimos e que nós distribuímos aí de qualquer forma. Nós temos um karma pesado com respeito a comer os outros animais, né, porque a maioria de nós come carne, e aí vocês sabem muito bem, né, que a maioria aqui come carne, né, mas você teria coragem de ir no matadouro, ver como os animais são abatidos, ver o sofrimento que é causado lá e depois ainda assim se alimentar de carne? É por isso que esses lugares são muito escondidos, né? Ninguém vê isso, né, acontecendo em lugares abertos, porque, né, lá ocorre uma matança de animais e a gente se alimenta disso, né? Toda semana, né? Todos os dias às vezes. E a gente não desenvolve a consciência de que tem algo errado. Eu particularmente não consigo ver uma nova terra, né? Até como as testemunhas de Jeová dizem, né? Uma terra paradisíaca onde as pessoas continuem comendo carne. Por exemplo, nas publicações da organização das testemunhas de Jeová, a gente vê muitas imagens, né, do paraíso. Mas eu gostaria até de pedir a você que é testemunha de Jeová e que me assiste, que verificasse, você vai ver que lá mostra a fartura de alimentos e tudo mais, mas lá não mostra carne, né? Mostra frutos, outras coisas, mas não mostra carne. Interessante, né? Antes eu não notava isso, mas agora eu noto algumas nuances, né? Embora o corpo governante nunca tenha falado desse assunto, né? Mas nas imagens do paraíso não aparece carne, né? Aparece frutos, né? Muitos frutos. Aí eu acho que é mais ou menos por aí, né? A terra modificada, né? Quando ela passa de expiação e provas para um mundo de regeneração, muito provavelmente não haverá mais essa matança de animais e tudo mais, se alimentar de carne. Nós teremos outros tipos de alimentação, né? Mas aí você pode dizer, mas a Bíblia não diz que, né, que Deus não diz aqui na Bíblia, né, que dá os animais para que nós nos alimentemos deles, né? Realmente está aqui, né? Mas isso foi dito há muitos anos atrás, né? 4.000 anos atrás, onde a sociedade era outra, onde não tinha, né, a quantidade de alimentos disponíveis que tem hoje, né, e que é possível ainda desenvolver. Então, portanto, é algo que nós devemos pensar, né? Eu acredito que no futuro, né, inclusive já tem uma geração nova que não se alimenta de carne, né, que cada vez mais gente não se alimenta de carne. E há de chegar o momento que essa indústria ela terá que oferecer, eu digo a indústria da carne, ela terá que oferecer opções de alimentação para essas pessoas, né? Com certeza são novos espíritos que estão vindo para cá, para a Terra, para nos ajudar a melhorar, a evoluir, não é isso? Então, além disso, existem as nossas ações erradas, a falta de cuidado, de higiene, né? A falta de higiene que leva ao surgimento de novas doenças, causadas tanto por vírus como por bactérias. E aí, desse karma planetário, ninguém escapa, né? Todos nós que estamos no planeta Terra, estamos inseridos nesse karma, e, portanto, todos nós temos a ver com ele. E é por essa razão que qualquer um de nós pode vir a morrer por causa da Covid-19, porque nós estamos presos a esse karma planetário. Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? É claro que tem gente que não morre, né? Aí nós vamos ver os outros karmas agora, né? Eu falei primeiro do karma planetário. Agora vamos falar do karma grupal, né? O karma grupal é o conjunto de ações de uma sociedade como um todo que vai causar dificuldades a ela mesma, né? Como grupo. Por exemplo, nós temos muitos países, né? Então, Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra. Cada grupo social daquele tem o seu próprio karma. Desde a fundação lá do país, né, como que ele foi construído ao longo do tempo, a história social, né, se durante ele teve escravidão, se houve genocídio lá de outros povos que já habitavam o local, tudo isso está lá embutido no karma daquele grupo, daquele país, certo? Então o Brasil tem o seu karma, os Estados Unidos têm o seu karma, por assim dizer, como grupo. Todo país tem o seu karma. Tá certo? Então, como grupo, aí nós somos brasileiros, nós temos o karma dos brasileiros, certo? Ou seja, o que é que nós passamos como brasileiros?
Entenderam? Então, por exemplo, vários países, só para você entender essa questão do karma grupal, né? De cada grupo, de cada sociedade. Países que agiram de acordo com a ciência e lutaram de forma contundente contra o vírus que causa a Covid-19 tiveram menos mortos do que os países que descuidaram nesse sentido, não é isso? E geralmente são os governos que acertaram ou erraram mais ou menos nessas questões. E quem é que escolhe os governos desses países? Na maioria, hoje, né, que são democracias, é a própria população daquele país que escolhe os seus governantes. Então, é o karma daquelas pessoas, certo? Através do voto. Mas o karma grupal ele não se resume apenas ao país. Tem o karma grupal do estado, né? O karma grupal da cidade que você mora, o karma grupal do bairro, da rua, certo? E até mesmo da família que você pertence, do grupo do trabalho que você tem, que você trabalha, do tipo de trabalho que você realiza. Então, tá tudo lá, certo? É muita coisa, né? O karma não é uma coisa simples, né? Essa questão da lei de causa e efeito não é uma coisa simples. Ela é bem complexa mesmo. Tem muita coisa. Então, esse karma, né, essa formação histórica de todos os grupos, né, faz parte do seu karma. E aí, cada pessoa está inserida no karma diferentemente. Então, é por isso que cada pessoa é afetada de uma maneira diferente. Nunca é afetada da mesma maneira. Muitas vezes, enquanto um está desempregado, outro não está, né? Ou um perdeu familiares, outro não. Um morreu, outro não. Então, tudo isso tem muito a ver com o karma grupal de cada pessoa. Tá certo? Aliás, de cada grupo social. E por último vem o karma individual, ou seja, o karma nosso, como pessoa, como espírito, como ser, tá certo? São as ações que nós, como indivíduos, tomamos, né, ao longo de nossas existências e nessa existência, que podem nos favorecer ou nos prejudicar. São as nossas escolhas. É aquilo que nós fazemos e que pode nos levar ao bem ou ao mal, certo? Todos nós sabemos da gravidade dessa doença e dos potenciais efeitos que ela tem. Sabemos também o que deve ser feito para evitar a contaminação o máximo possível, né? Mas o que é que nós escolhemos fazer? Essa é a questão que nós temos que pensar. Nós escolhemos diminuir o nosso contato social, nos mantendo em quarentena o máximo possível, e aí para evitar, né, espalhar o vírus ou contrair o vírus. Evitamos participar de aglomerações sem necessidade, né? Porque às vezes você tem que ir a uma feira comprar alguma coisa porque não tem. Aí é uma coisa, certo? Você tem que ir para aquele grupo porque você tem que comprar alimentos, certo? Mas uma festa, você pode escolher ir ou não ir, né? Nesse momento de crise e tal. Algumas pessoas até promovem a festa de boa, né? Tá lá, faz a festa e você vai, participa, né? Aí se você contrair a doença, vai ser por quê? Né? A responsabilidade é de quem inicialmente? Foi você que violou as regras e contraiu a doença, ou então passou para outras pessoas, né? Às vezes até da sua própria família. Então, o que acontece é isso, é que nós temos então esse karma individual. Diminuir o que nós devemos fazer seria então diminuir, né, o nosso contato social. E outra coisa, está surgindo a vacina aí. Devemos tomar a vacina, né, para ficarmos imunizados, dando crédito assim à ciência, né, que é um meio através do qual o plano espiritual deixa chegar aqui a tecnologia. Aí você vai e não toma a vacina. Diz, vou tomar a vacina porque, né? Aí você pode ver, então, é a sua escolha, né? Você escolheu que fosse assim, certo? É o seu karma, é a sua, né? O que você quis fazer, que levou a determinada situação. Aí você diz, mas tem gente que está isolado, não vai para festas, não vai para aglomerações, assim, respeita todas as regras e mesmo assim pegou a doença e morreu. É verdade. Aí eu volto à questão do karma grupal e do karma planetário, tá certo? Mesmo fazendo todas essas coisas, nós não estamos livres. É isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo a gente cuidando de tudo que a ciência manda fazer, mesmo assim nós não estamos livres, porque acima do karma individual tem o karma grupal e o karma planetário. Então, né, a ideia é, eu estou fazendo a minha parte, né? E vou fazer o melhor possível de mim. E aí espero, né, que o meu karma não me afete, né? O meu karma grupal, o meu karma planetário não venha a me afetar. Tá certo? É isso. Então, resumindo, os três karmas eles estão presentes para todos nós. Assim, cada um de nós será afetado pela pandemia de uma maneira diferente.
O que fazer então para manter o equilíbrio mental, espiritual, né, e ficar bem durante esse tempo difícil, né, que é a pergunta da nossa querida Maria Clara, né? Então, a primeira coisa é a resignação, certo? É a aceitação. Por quê? Nós precisamos saber que a humanidade, na qual todos nós estamos inseridos, está passando por uma espécie de provação, por uma espécie de dificuldade temporária com o objetivo de fazer ela evoluir, tá certo? Então nós estamos passando por isso porque a própria humanidade causou isso de alguma forma no passado e tudo isso é para o nosso aprendizado. A crise ocorre no planeta, ocorre porque o planeta, uma vez por outra, dá resposta às atitudes humanas. E nós, na nossa falta de entendimento, ignoramos os avisos e seguimos fazendo o que é errado até o limite. E aí as consequências vêm. Chega uma hora, então, que o próprio planeta dá um basta e força a humanidade a mudar os seus parâmetros. E é claro que com tudo isso que ocorre, né, não está ocorrendo sem controle, né? Existe a coordenação do plano espiritual para que tudo ocorra da forma como deve ser. O plano espiritual tem uma alta tecnologia e coordena tudo o que acontece aqui na superfície terrestre. Nada está solto. É como diz a Bíblia, né? Nenhuma folha cai sem que Deus saiba que ela caiu. Então, ou seja, existe um controle. Nós não estamos sem controle aqui, tá certo? Entendendo isso, então, em vez de ficarmos excessivamente perturbados com o que está acontecendo, nós procuramos fazer o que está ao nosso alcance para contribuir para o melhoramento da humanidade e para vencer essa crise. Por exemplo, primeira coisa, obedecer às recomendações das autoridades sanitárias e evitar as aglomerações, né? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. Se eu não posso resolver a questão do karma planetário, não está no meu poder fazer isso, nem também resolver a questão do karma grupal, né, que não está no meu poder, eu posso tentar fazer a minha parte, que é o meu karma individual. Então, obedecer essas recomendações. Usar máscara, lavar a mão, manter o distanciamento social e usar o álcool em gel, né, quando não puder lavar as mãos. Ficar o máximo de tempo que a pessoa puder em casa, evitando a aglomeração, evitando, então, assim, contrair o vírus ou transmiti-lo. E quando ficar em casa, tentar fazer algumas atividades que nos ajudem como espíritos, tais como a meditação, a oração e o estudo. É necessário que a gente, ao estar em casa, o cuidado com a nossa família, certo? Então a gente tem que estar em casa e tem que, quando puder ficar em casa, fazer isso e não enlouquecer, né? Então, aí você, mas eu fico complicado porque eu vejo as notícias e eu fico perturbado, né? Eu, por exemplo, eu vejo apenas um jornal por dia. Para mim é suficiente para eu entender o que está acontecendo. Porque também ficar vendo aquela notícia repetitiva, pode ser que em alguns casos contribua para, né, ficar nervoso, né? Você ficar nervoso. Mas no meu ponto de vista, quanto mais informação, melhor, né? Termos a informação correta é o que importa, tá certo? Fazer a caridade na medida de suas condições, pois muitos de nossos irmãos estão passando fome. Às vezes é uma pessoa que passa na frente da sua casa pedindo ajuda, então fazer o que você puder para ajudar. Ou às vezes é um vizinho, né, que está passando necessidade, ou às vezes é um familiar seu que está passando necessidade. Então veja o que você pode fazer para ajudar essa pessoa, né? Porque muitos perderam o emprego, muitos perderam a sua renda por causa da pandemia e estão precisando de ajuda. Formar um grupo, talvez, para ajudar essas pessoas que estão em necessidade. Então, tudo isso são medidas que nós podemos fazer. Quanto mais nós nos ocupamos fazendo o bem, certo? Menos estressados nós ficamos com essa pandemia. Menos estressados nós ficamos com o mal, né, que está acontecendo. Porque você está ocupado fazendo o bem, certo? E aí, isso ajuda muito na questão espiritual e na questão mental, na saúde mental. Tá certo? Se tiver que sair para trabalhar, porque são setores essenciais, né, você faz parte de setores essenciais, então tome todos os cuidados necessários, né, para você não contrair o vírus. E quando chegar a vacina, vacine-se. Não caia na conversa de que a vacina vai lhe causar mal. Ao contrário, a vacina, a forma, né, que a ciência é o meio através do qual a humanidade prospera. E é o plano espiritual que permite que a ciência descubra as coisas e melhore, né, na ciência, ela evolua. Então, deixar de tomar a vacina, né, é dar descrédito à ciência.
E aí o que acontece? Você vai cair nessa conversa de que a vacina vai causar o mal e tal, aí não toma a vacina e aí não se imuniza. E a questão é que quanto mais rápido você se imunizar, mais rápido você poderá voltar ao normal. E se você não faz isso, então você vai continuar correndo o risco de pegar a doença. Tá certo? Então a questão é essa. Para ficar calmo durante esse período difícil e para viver melhor durante ele, faça aquilo que você pode, certo? Concentre-se naquilo que você pode fazer para melhorar. É isso que tem que ser feito. O que é que eu posso fazer agora? Eu vou fazer. O que eu não posso, que eu não tenho condições de mudar, só tem uma coisa a fazer: resignação. Né? E esperar então que aqueles que têm o que fazer venham fazer a sua parte. Né? E também pressionar, se for o caso. Né? Pressionar para que aquele que tem o poder de fazer, se você tiver como fazer isso, faça para que ele venha a fazer a sua parte. Cuidar de si próprio, cuidar dos seus familiares, certo? Cuidar do bem-estar de todos, ajudar o seu próximo, né? E cuidar de você mesmo. Leitura, meditação, oração, certo? É isso que vai fazer com que você fique calmo, né? Aproveite o contato com seus familiares, o contato mais próximo com eles, já que está todo mundo em casa, né? E o contato principalmente consigo mesmo, com você mesmo. Tente se encontrar, né? Tente pensar, fazer questões que antes você não fazia para você mesmo, né? Por que eu estou aqui? De onde eu venho? Né? Para onde eu vou? Para sair daquela questão material, né? Aquela corrida que nós temos de estar sempre correndo atrás de bens materiais, né? E esquecendo que nós somos espíritos e que estamos aqui com um propósito, que é a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente passa a se concentrar dessa maneira e a estudar e a se melhorar, então a tendência é que a gente passe por esse período, consiga passar por ele confortavelmente, né? Ou da melhor maneira possível. Né? E se não passarmos, né? Se viemos a sucumbir por causa da doença, temos que nos resignar também. Temos que entender que a questão do karma planetário, do karma grupal, do karma individual, está tudo isso junto. Né? E que nós não estamos sozinhos. Né? O plano espiritual está coordenando tudo. Tudo o que acontece por um motivo. Então, não adianta a gente ficar estressado excessivamente. Muitos querem tirar a própria vida, isso não vai adiantar nada. Ao contrário, nós temos que aproveitar essa encarnação o melhor possível para a nossa própria evolução espiritual. E ao fazermos isso, com certeza, nós estaremos na trilha certa, do bem. Né? E isso, com certeza, há de trazer benefícios para nós. Como a gente leu aqui nos textos da Bíblia, aquilo que o homem plantar, isso também colherá, tá certo? Essa é a mensagem que eu tenho para dizer para você. Espero que tenha respondido a você, né, a Maria Clara, e também a muitos outros que talvez estejam pensando nessa situação semelhante ao que você pensou, né? O nervosismo, né? O medo. Então, eu espero ter ajudado nesse sentido. Isso é o que eu tinha, né, para falar para vocês hoje, né? Espero que tenham gostado e que de alguma forma tenha ajudado a todos vocês, né? Nos próximos vídeos continuarei respondendo outras perguntas que foram enviadas. Se você gostou desse vídeo e de muitos outros que eu já publiquei e ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho para que você possa ser avisado dos outros vídeos que eu for publicando aqui. Faça um comentário, deixe a sua opinião. Eu gosto de ler a opinião de vocês, certo? Envie sua pergunta, né? Faça um comentário. É importante que nós desenvolvamos essa forma. Eu sei que para as testemunhas de Jeová, que me assistem, é um pouco difícil, né? Porque elas não querem se identificar, né? Mas esse canal ele é aberto para todos os públicos, né? Não tem essa restrição, né? Eu estou falando aqui abertamente sobre espiritualidade para todas as pessoas. Então, comentem, né? Fiquem à vontade. Eu vou ficar muito feliz em poder ler os comentários de vocês, tá ok? Então, agradeço muito a todos, desejo-lhes um excelente final de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!